E aí, pessoal, bem-vindas a mais uma das nossas explicações. A gente aqui adora pegar aqueles dados super complexos e transformar num negócio claro, estruturado e, claro, cativante. E hoje temos em mãos um documento histórico que é realmente fascinante de desvendar. Nós vamos analisar um conjunto de dados chamado Censidades Portais e a Janela 1040. Basicamente, é um retrato demográfico e geográfico muito específico do início dos anos 2000, e a gente vai ver como esses centros urbanos globais foram categorizados por tamanho e influência cultural. Então, vamos nos preparar, porque os dados de hoje contam uma história incrível sobre como o nosso mundo está distribuído. Para começar, pensem no seguinte: o que Dakar, lá na costa oeste da África, tem em comum com Jerusalém, no Oriente Médio, com a gigantesca metrópole de Tóquio, na Ásia Oriental, e com a pequena capital insular de Malé, nas Maldivas? Sabe, se a gente pensar em geografia, clima ou na cultura do dia a dia, essas cidades parecem estar em mundos completamente diferentes, né? Mas, nesse conjunto de dados específico, todas elas têm um papel absolutamente crucial. Todas foram identificadas como peças centrais de um baita quebra-cabeça demográfico. Bom, bora mergulhar nisso. A nossa explicação está dividida em 4 partes rápidas. Primeiro, a janela 1040. Segundo, mapeando as cidades. Terceiro, o tamanho populacional. E, por fim, o perfil religioso. Vamos lá, seção 1, a janela 1040, entendendo o contexto do mapeamento. Da onde vêm esses dados? Eles são um instantâneo histórico muito interessante. Os dados de religião vêm do Patrick Johnston, do Projeto Interseção Mundial, lá de 2001. Já a seleção das cidades foi feita pelo Viv Grieg e pelo Habitats Project. Tudo isso foi juntado e publicado em português pela CEPAL em 2005, com o apoio da Global Mapping International. E claro, um detalhe importante para a gente registrar: o conteúdo está sob copyright de 2001 a 2026, professor José Márcio Lacerda, todos os direitos reservados. O foco aqui foi criar uma lista de 100 cidades portais. Imagina essas cidades como pontos de entrada ou verdadeiros centros de gravidade para regiões enormes. E para organizar isso, eles usaram 2 critérios principais: o tamanho da população e as religiões majoritárias. É um mapa focado totalmente em entender onde estão os maiores desafios humanos e demográficos. Partindo para a seção 2, mapeando as cidades, vamos dar uma olhada na geografia da janela. Quando a gente lê as fontes, é impossível não tomar um susto com a diversidade. Sintam só o ritmo e a distância entre esses nomes: Dakar, Ouagadougou, Meca, Ulaanbaatar, Xangai, Tóquio. A gente sai do Senegal e de Burkina Faso, cruza as areias da Arábia Saudita, sobe até aquele frio das estepes da Mongólia e termina lá nas superpotências costeiras do leste asiático. Tudo na mesma lista. A escala disso é simplesmente monumental. A gente está falando de Casablanca, a Jacarta, de Khartoum, a Pyongyang. Isso ilustra brilhantemente o conceito geográfico por trás da coisa toda. Essa seleção de 100 cidades cria uma faixa retangular, como se fosse uma janela mesmo, localizada ali entre 10 e 40 graus de latitude norte. Ela pega grande parte da África, atravessa o Oriente Médio inteiro e varre o continente asiático. Não é o mapa do mundo todo, tá? É um funil. Um funil intencional, focado em uma área contínua que simplesmente abriga a maior parte da população mundial e as dinâmicas mais complexas que existem. Beleza, seção 3. Distribuição de tamanho populacional. Vamos conhecer os 4 níveis demográficos. O conjunto de dados original divide a urbanização global em 4 prateleiras, por assim dizer. O nível de entrada começa com centros urbanos menores, de 50 mil habitantes, indo até 750 mil. O segundo degrau vai de 750 mil a 2 milhões. O terceiro pega as cidades de 2 a 4 milhões de pessoas. E aí temos o topo da pirâmide, a categoria dos pesos pesados, que inclui qualquer cidade de 4 milhões até o teto impressionante de 18,6 milhões de habitantes, que, só para lembrar, era o limite máximo medido na época dessa pesquisa. Para colocar isso em perspectiva, vamos comparar os extremos. No lado menor da balança, no primeiro nível, a gente tem cidades como Malé, nas Maldivas, ou Katmandu, no Nepal, e Thimphu, no Butão. Centros vitais, com certeza, mas demograficamente contidos. Agora, no extremo superior, aí a gente encontra os verdadeiros gigantes. Cidades como Xangai, Pequim e, claro, Tóquio, que na época já batia no teto do gráfico com seus absurdos 18,6 milhões de habitantes na área urbana. O fato de um mesmo estudo colocar Malé e Tóquio no mesmo balaio mostra uma coisa muito importante. Ser uma cidade portal não é só sobre ter números gigantescos de pessoas, é sobre a importância e a influência estratégica daquela cidade na região dela.
E assim a gente entra na seção 4, o perfil religioso, as 5 categorias. O mapa original classifica cada uma dessas 100 cidades em 5 grandes blocos de identidade religiosa. De um jeito bem neutro e analítico, os pesquisadores mapearam as cidades nas categorias de islamismo, budismo, tradições de animismo e tribal, hinduísmo e deixaram uma categoria para as áreas descritas como não religiosas. Então toda cidade da lista, seja Cabu ou Hanoi, Nova Delhi ou Taipei, cai em um desses 5 baldes de classificação. O ponto crucial que precisamos entender aqui é que essa classificação reflete a força cultural dominante do país e não o que acontece quarteirão por quarteirão dentro da cidade. A legenda original deixa claríssimo que a categoria representa a religião majoritária do país. É uma pincelada bem ampla, sabe? O que isso significa na prática? Significa que cidades na Índia como Pune, Varanasi ou Calcutá vão todas receber o marcador do hinduísmo. Por outro lado, cidades no Irã como Teherã e Mashhad recebem o marcador do islamismo, sempre com base na influência da nação onde elas estão. Quando a gente cruza essa métrica tamanho populacional com a métrica religiosa, o resultado é um choque de realidades incrível. A gente pode estar olhando para uma cidade gigantesca, lá no topo da faixa de 4 a 18,6 milhões de habitantes, num país classificado como não religioso, como é o caso de Xangai, na China. E logo em seguida, cruzar com uma cidade lá do primeiro nível populacional, de 50 a 750 mil habitantes, num país com uma raiz budista fortíssima, como o Thimphu, no Butão. É exatamente essa capacidade de colocar os extremos lado a lado que torna esse mapa um exercício de aprendizado tão fascinante. Isso nos traz de volta ao título principal da nossa explicação, as 100 cidades, portais e a janela 1040. O que a gente viu aqui hoje não foi só uma lista aleatória de lugares. Foi um instantâneo de uma época. Dados de 2001, publicados no Brasil em 2005, tentando organizar a enorme complexidade humana. Esse estudo mostrou como a interseção de geografia, tamanho da população e contexto religioso nacional cria, na verdade, um mapa de pontos estratégicos de influência espalhados pela África e pela Ásia. Para fechar, pensem nisso. A gente viu que o teto desse estudo, há mais de 20 anos, era de 18,6 milhões de habitantes. E nós vimos os centros que dominavam aquela época. Sabendo como o nosso mundo muda rápido, como será que a urbanização explosiva, a tecnologia e as migrações globais alteraram a paisagem demográfica dessas exatas 100 cidades de 2001 para cá? É uma pergunta excelente para manter a nossa curiosidade intelectual sempre a mil. Muito obrigado por acompanharem a gente em mais essa explicação estruturada. Espero que esses dados tenham grudado na cabeça de vocês e até a próxima!